A Associação Memo Shoah, Memória e Ensino do Holocausto, existe há quase 10 anos e, ao longo deste tempo, desenvolveu inúmeras atividades dentro da comunidade educativa. O estudo e conhecimento do que foi o Holocausto, levado a cabo pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, não deve ser só analisado a nível da disciplina de História, mas é transversal ao conhecimento. Foi nisso que se baseou o projeto da Escola Secundária Quinta do Marquês, em Oeiras. Nós normalmente fazíamos isto com os alunos de História, fazíamos isso com o 9º ano e o 12º, que é onde a matéria se dá. Mas este ano a Associação de Estudantes contactou-nos, dizendo que queria estar envolvida e queria dar também outro cariz a esta semana, a estas atividades. É sempre importante partilhar também o Holocausto com os diversos alunos da escola, porque é um tema atual, mas nem toda a gente está assim tão a par quanto isso, como os alunos de Humanidades, e acho que é sempre bom generalizar mais para toda a escola, para todos poderem saber e conhecer o tema e sensibilizá-los. Eu e a Filipa somos alunas de Ciências, que não temos História desde o 9º ano, e achámos que também era um tema interessante, somos interessadas e achámos que é sempre bom. Eu acabei por aprender imensas coisas. Sou de Ciências, mas gosto imenso de História, mas, por exemplo, não sabia o que era o Canadá, que nós temos ali uma exposição que é sobre o Canadá, e ao fazer esta exposição, a Maria ensinou-me, e acabamos por aprender mais um bocadinho, para aumentar a cultura geral também. Alargou-se a turmas que não de História, por isso das artes, das ciências, da economia, de uma disciplina nova que é a Cidadania e Desenvolvimento, também o inglês, enfim, houve uma série de disciplinas que tiveram envolvidas. Eu acho que os alunos têm reagido bastante bem à exposição e têm-se mostrado interessados e tenho visto imensa gente a comentar e a ver e a querer saber mais. Eu acho que isso é muito positivo, porque mostra interesse da parte deles e também é recompensador, uma vez que nós tivemos trabalho a preparar isto e houve uma união da parte da escola para que este projeto fosse realizado. A matéria que nós estávamos a estudar era a Segunda Guerra Mundial, por isso este trabalho veio coincidir exatamente com a matéria que estamos a estudar e por isso decidimos aplicar a economia ao Holocausto e foi aí que encontramos diversas formas que a Alemanha utilizou para ganhar dinheiro, formas muito sinistras, como a extração de ouro dos dentes dos judeus para pagar as dívidas da Primeira Guerra Mundial. Aqui atrás nós temos outras maneiras que eles arranjaram. Havia a expropriação dos bens dos judeus, havia a extração das peles dos judeus mortos para fazer abajures. Nós envolvemos-nos com os alunos de arte para nos ajudarem a fazer a parte física do projeto, a parte plástica, para fazerem os cartazes. E foi muito interessante, descobrimos coisas que nem não estávamos à espera. Fizemos vários trabalhos da parte da arte e dos outros bens que lhe tiravam, e do cabelo, e dos ossos, para fazer botões. E isso também nos chocou-nos, porque eles tentavam tirar tudo dos judeus para economizar e tentar superar as dívidas da Segunda Guerra Mundial da Alemanha. Temos ali um póster de um sobrevivente, que tem uma frase que diz que a Alemanha não foi a única culpada de ter acontecido o Holocausto, foram todos os países que a Alemanha ocupou e que deixaram as coisas acontecer. Ou seja, se nós deixarmos outra vez acontecer, vai acontecer. Mas nós agora que temos uma mentalidade diferente, percebemos que é errado e quisemos mudar as coisas, não acontece. Os colegas de Economia também trabalharam o Canadá, que eram o armazém onde ficavam os pertences e os bens que eram retirados nos campos. Os colegas, as meninas de Ciências, trabalharam o Anjo da Morte, por isso o Mengele, e tem ali uma exposição sobre as atrocidades que ele fazia, as experiências médicas. E as turmas de História também trabalharam o tema mais, enfim, factual, com cronologia, com informação sobre os campos. Nós não podemos simplesmente dizer fizeram isto, fizeram aquilo, é preciso encontrar provas, mas na realidade encontramos imensos sites com evidências, especialmente do julgamento de Nuremberg, onde foram julgados os nazis, e encontramos imensos sites com evidências, com provas de que aquilo realmente existia. As pessoas estão a par da existência do Holocausto, não estão a par de tudo o que envolve o Holocausto. Nós trabalhamos com a parte de economia, da turma de economia, portanto percebemos também o que eles utilizavam, o que eles faziam, e é bastante aterrador saber destes acontecimentos todos e que aconteceram há tão pouco tempo, e que não nos passa pela cabeça voltar a acontecer num futuro tão próximo. Temos aqui dois projetos diferentes. Um deles é acerca da vida da Anne Frank, que é uma personagem que realmente é muito
importante na história do Holocausto, e depois temos outro trabalho em que retratámos um bocadinho os momentos mais importantes e também mais dramáticos deste período. No trabalho da Anne Frank fizemos uma pesquisa muito ao site do museu, em que basicamente tivemos muitas informações que nos foram dadas, e depois também curiosidades um bocadinho mais aterradoras do outro trabalho do Holocausto. Nós, em relação ao trabalho da Anne Frank, há tanto o livro como o filme e imensa informação na internet. Em relação ao trabalho, já não é da Anne Frank, nós vimos um documentário de uns colegas nossos do Norte, em que nos deu inspiração e pudemos ver vários acontecimentos importantes e que nos marcaram também a nós. Como não estava muito a par do tema e não conhecia muito bem, sabia o básico e aquilo que toda a gente sabe, então fiz uma pesquisa, mas acabei mesmo por me basear no filme do rapaz do pijama às riscas, e criei uma imagem onde podemos ver várias crianças que, na minha representação, elas encontram-se sem cara, porque quando elas estavam naquele local não tinham identidade nenhuma, porque elas iam acabar todas por morrer, não é? Então foi isso que eu quis transmitir. Nós estamos a dar agora no 9º ano estes conteúdos, reagiram bem, portanto conseguiram compreender através da observação e através da prática letiva esta realidade dura e crua. Os alunos, através da prática e através desta atividade mais experimental, conseguem perceber os factos históricos. Nós agora estamos a dar a parte da Segunda Guerra Mundial. E então o professor, antes das férias de Natal, propôs-nos este trabalho que era ler um livro sobre um Holocausto, fazer uma breve biografia sobre o autor, um breve resumo do livro e aquilo que mais nos impressionou. É um tema que eu gosto muito, sobre o Holocausto. Este era um livro que eu já tinha em casa, entre muitos outros, e como era uma história que eu gostava muito e acho que era interessante, e eu não conhecia a autora, então ainda era mais um motivo para pesquisar. Eu tentei procurar um livro que fosse mais geral, que abordasse um bocadinho de cada tema. Em vez de se focar só numa coisa, queria um livro mais geral para perceber o que é que se passou. Então escolheste qual? Auschwitz, um dia de cada vez. Deu para perceber que, primeiro, que não eram só judeus, aqueles que estavam no campo de concentração, e depois aquilo que me chocou mais foi claramente as experiências médicas. É uma história de uma rapariga que vive em Amsterdão e que arranja produtos, nesta altura já não muito habituais verem-se nos mercados, no mercado negro, para pessoas ainda de alguma certa condição social em Amsterdão. E depois uma dessas pessoas acaba por fazer um pedido bastante especial, que é, em vez de encontrar um produto, uma pessoa, uma menina judia. E ela vai à procura dela e depois toda a história e imenso mistério à volta da rapariga. Dá-nos uma perspectiva completamente diferente do que se tivéssemos lido só as páginas do manual. Nós temos ali uma exposição com fotografias. A exposição chama-se Recomeçar depois do Holocausto. Temos fotografias das pessoas a voltarem à sua rotina, a terem liberdade novamente, a enterrarem os familiares mortos, e nós, ao olharmos para essas fotografias, acabamos também por ficarmos muito sensibilizados e tocados e por tentar às vezes ver o mundo e as pessoas de outra maneira. Como explicar a jovens nascidos no século XXI, num país que não vivenciou a Segunda Guerra, a loucura de um plano de genocídio organizado como o dos nazis? Sónia Bernfield, filha e neta de sobreviventes, prendeu a atenção de todos com a história da sua família. São histórias verídicas, não? Nós, ao lermos livros, nós temos a noção do que aconteceu, mas ao ver uma pessoa a contar, nós sentimos mesmo o que é que aquela pessoa pode ter pensado. Quase sentimos como se fosse um bocado de nós. Eu acredito que a maioria das pessoas que não passaram por isso também não acreditam que seja e que tenha sido dessa forma. Os judeus que passaram pelos campos, eles têm consciência do que, se eles contam, as pessoas acham que eles exageram e acham que não pode ser tão verdade como é. Hoje em dia, como as coisas são tão documentadas, já se sabe mais ou menos o que aconteceu, mas mesmo assim, eu encontro pessoas que negam o Holocausto. Eu conto a história da minha mãe. E aqui ninguém teve a oportunidade, principalmente em Portugal, de encontrar alguém que conte uma história dessas.
só esse fato já é alguma coisa, sabe? Já é um impacto para eles. Gostei muito da história, este tema do Holocausto sempre, claro que comoveu, não é? Porque não é uma história feliz para ninguém, mas é muito curioso e é sempre muito interessante ouvir falar disso. A história é um bocado incrível e fantástica, do género não é de ser fantástica boa, mas é de ser quase inacreditável. De tomar. Sim, exato, de tomar, do sacrifício e da dor que passaram estas pessoas todas. Fui convidada numa outra escola e eu comecei a falar e de repente um rapaz levanta e fala assim, eu acho que está errado isso aí, não podem ter morrido 6 milhões de judeus. Podem ter morrido 6 milhões. Tá bem, quantos você quer que tenham morrido? Nós estamos aqui negociando quantos milhões morreram? Morreram 6, 4,5, 2, 1. Eu estou aqui defendendo uma ideia para um judeu. Não precisava ser 6 milhões. Não foram só judeus que morreram, foram homossexuais, ciganos, russos. Então, é complicado porque, apesar de tanta informação, ainda tem gente que nega. Vai ser cada vez menos presente, vai desaparecendo cada vez um bocado o que é mau, porque acho que deve ser uma coisa muito relembrada, porque imensa gente sofreu. Destas histórias todas, há muitas outras pessoas que têm histórias más, que não têm o final feliz que esta teve, infelizmente. Quem teria sido a minha mãe se ela não tivesse passado por aquilo? E quem eu teria sido se não tivesse uma mãe que passou por aquilo? E que de uma maneira ou de outra, mesmo que a minha mãe era muito alegre, e, como eu falei, ela ficava feliz com qualquer coisa, tudo era bom para ela. E ela achava que ela não tinha o direito de reclamar de nada, eu nunca vi a minha mãe reclamar. Se alguém sair daqui pensando em um item qualquer, já valeu. A obrigação que você tem de agradecer tudo que você tem, a tua vida, o direito de você poder se expressar, falar o que você quer. Se alguém sair daqui pensando, eu tenho isso, eu já estou feliz, porque o importante é isso. É necessário conhecer a história tal como ela aconteceu para que os mais novos não esqueçam e fiquem conscientes de que nunca mais se pode repetir algo semelhante. Professores e alunos têm um papel fundamental na preservação desta memória.